Queridos amigos, queridos irmãos, nos faz ver a importância, né, neste momento em que vivemos no nosso país, de externar aqui minha opinião. Na verdade, não é nem opinião, é um desabafo, talvez, ou uma constatação de acordo com o meu olhar do que está acontecendo no nosso país. Gostaria de repercutir isto, a começar de uma situação espiritual. Eu creio que nada acontece no mundo físico se não estiver acontecendo no mundo espiritual. Na verdade, o mundo físico é a sombra daquilo que no mundo espiritual já está sendo selado. E a história do nosso país é uma história tipo gangorra, altos e baixos. É como se a nossa nação fosse uma nação bipolar. Momentos de altruísmo, de progresso, de desenvolvimento e outros momentos dramáticos, precários, lastimáveis. Isso decorre também de como o nosso povo reage diante das situações. Por exemplo, do ponto de vista espiritual, nós vivemos um momento muito dramático, muito difícil na questão da igreja no Brasil. A igreja cristã, e principalmente a igreja cristã evangélica, porque a igreja cristã evangélica proclama aos quatro ventos que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Se a igreja coloca esta postura, esta afirmativa, de que tem a Bíblia como regra de fé e prática, deveria assumir tal responsabilidade. Mas nós vemos hoje uma igreja maculada, uma igreja passando crise de identidade muito severa, uma igreja copiando o modelo neoliberal, o modelo econômico neoliberal. Por isso a adoção da teologia da prosperidade. Uma igreja querendo copiar o mundo, ao invés de influenciar o mundo. Uma igreja que não fala a respeito da volta de Cristo. Uma igreja que não estuda as profecias bíblicas, que não entende a cronologia de Deus para os últimos dias e para o que está acontecendo no planeta Terra. Uma igreja hedonista, voltada para dentro de si mesma, elaborando grandes congressos, grandes encontros, muita musicalidade, muito carisma, muito neopentecostalismo sem entendimento e sem profundidade. Pelo contrário, um neopentecostalismo que avilta o Pentecostes. Então, realmente, se a igreja está enferma, a nação como um todo está enferma. Observe que a enfermidade da nação começa pelo Planalto Central, pelo centro. O Planalto Central é uma das regiões mais entenebrecidas espiritualmente do Brasil, porque lá se concentra o poder. O poder da União está em Brasília, e o Planalto Central, Brasília, Goiás, Goiânia e aquela região toda, é uma região de grande esoterismo. O maior centro do esoterismo mundial encontra-se em Brasília. Agora vê, a partir dali nós sabemos que o Brasil vive hoje um momento de trevas espirituais. Uma outra questão que não pode deixar de ser averiguada é o posicionamento dos governos brasileiros, desses últimos 3 governos, em especial, com relação à nação de Israel. Nós temos nos posicionado, nós que eu digo, o governo brasileiro, contra os interesses de Israel no que diz respeito a manter suas fronteiras a partir de 1967. Observe que o Brasil se alia aos países da ONU, mais de 160 países alinhados à ONU, que defendem que Jerusalém seja dividida ao meio
e que a cidade velha, onde se localizam os sítios arqueológicos do judaísmo, o Monte do Templo, né, e toda aquela região que é importante para Israel, seja entregue para ser capital do Estado palestino. O Brasil defende essa política e se arrola aos países que defendem essa política e querem pressionar, estão pressionando Israel para que devolva o Monte do Templo e toda aquela região da velha cidade de Jerusalém para esse propósito. Ora, isto é algo que afronta não apenas ao povo judeu, mas o próprio Deus. Porque Jerusalém é de propriedade do próprio Deus, porque ali será construído o templo. O terceiro, que será profanado pelo anticristo, e o quarto templo, que será o templo do milênio, quando Jesus estiver reinando. Nós sabemos que o Brasil está plantando, aqui o Renato Fernandes está dizendo, o Brasil está colhendo o que plantou contra Israel, nação santa de Deus. É isso mesmo. Bom, nós tivemos avanço. Em 1947, no dia 29 de novembro de 1947, portanto um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, as nações não sabiam onde colocar a cara, vamos dizer assim, pelo que fizeram a Israel. Na verdade, o Holocausto, perpetrado por Hitler e seus asseclas, não foi apenas de responsabilidade da Alemanha. Os outros países, as outras nações, fecharam os olhos para o Holocausto. Isso, aliás, vai ainda existir cobrança. Isso não está pago. Essa dívida contra o povo de Israel não está paga ainda. E, a partir dali, as nações começaram a recrudescer. E em 1947, em 29 de novembro, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha presidiu uma sessão da ONU, a sessão 181 da ONU, no momento em que a Palestina, dita Palestina, foi dividida. Naquele momento, Israel reconquistou 13% da sua terra original, apenas 13%. E os 87% foram entregue à Jordânia. Bom, mas de qualquer maneira, com 13%, a nação de Israel começou a se sedimentar novamente. E o Oswaldo Aranha, o brasileiro, presidiu essa sessão, articulou muito, teve uma postura muito digna e honrada para que Israel tivesse essa oportunidade. Ali o Brasil espiritualmente foi abençoado. Alguns dizem que o Brasil deu o voto de Minerva. Não houve voto de Minerva, já canso de falar. A votação daquela sessão foram 33 votos favoráveis, 13 votos contrários e 10 abstenções. O Brasil não deu o voto de Minerva. O que o Brasil fez foi emprestar o seu chanceler, Oswaldo Aranha, para que presidisse e articulasse politicamente esse momento importante para a nação de Israel. Bom, nesse momento em que vivemos agora, nós demos 10 passos atrás. O Lula, amigo dos palestinos, não que o povo palestino ou árabe não precise do amor de Deus. Nós os amamos no amor de Abraão. O chamado de Abraão é para amar todas as famílias da terra, independente da sua nacionalidade. Mas do ponto de vista político, o Brasil, o Lula, se aproximou dos inimigos de Israel. Recebeu aqui o Mohamed Ahmadinejad, que vai para a praça pública e diz morte a Israel. Respondeu à carta de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, dizendo que está apoiando a divisão da terra de Israel a Jerusalém, nos idos de 1967. Facilitou totalmente a política, né, desse Estado que ainda nem foi criado oficialmente, o Estado da Palestina, no Brasil. A mesma coisa a Dilma fez a mesma coisa, foi para a ONU e declarou isso de peito aberto, dizendo que Jerusalém teria que ser dividida e devolvida ao povo árabe, e por aí vai. Isso só pode trazer ao país prejuízo. A Dilma não aceitou nem o Dan Dayan
Dani Dayan, me parece, é o chanceler que Netanyahu queria, nomeou para ser o chanceler, o diplomata aqui no Brasil, e tantas outras posturas antagônicas ao povo de Israel. Isso no mundo político. Agora, no mundo espiritual, só pode trazer ao nosso povo desgraça. Porque lá na Torá, lá no Gênesis, Deus diz a Abraão, olha Abraão, quem abençoar Israel, eu abençoarei. Agora, quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Isso é lei de Deus, isso é Torá, isso não é revogável. Deus não revoga a sua própria lei. Isso está vigindo, isso está vigorando até o tempo de Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, não vai precisar a nação defender Israel não, porque o próprio rei Jesus será o seu defensor e o seu rei sobre toda a terra. Mas por enquanto, as nações têm um compromisso com relação a Israel e a maioria das nações hoje odeiam Israel. Tanto é que vivemos um momento em que Israel ficará isolado, nem os Estados Unidos poderão socorrer Israel nas guerras que se aproximam. Mas voltando ao Brasil, e por que o Brasil está nessa situação? Exatamente porque paira sobre a nossa nação um espectro espiritual das trevas. A corrupção não é um fenômeno isolado, se tornou uma endemia. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Eu vi agora um pastor famoso, ir para as redes sociais, dizer que nós não podemos estar nas mãos dos caminhoneiros. Ora, como? Nós não estamos nas mãos dos caminhoneiros. Essa situação que nós estamos vivendo nesse momento é decorrência do lixo político que foi produzido nesse próprio país. Porque hoje, de certa forma, o Brasil é refém do sistema de transporte rodoviário. Nós não somos refém dos caminhoneiros, nós somos reféns da malha rodoviária brasileira, que sem ela o Brasil para. Onde estão as ferrovias? Onde estão as hidrovias? Olha, a primeira rodovia asfaltada, pavimentada, foi a Presidente Dutra, que foi fundada pelo presidente Washington Luiz, em 1926, e que ficou até 1940, a primeira asfaltada. Quando o presidente Juscelino assume o poder, nos 5 anos do seu governo, do tempo de 1956 a 61, a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet, a GM, vieram para o Brasil, montar as suas fábricas. E ali, nessa relação de cumplicidade com o sistema automotivo, deu-se ênfase a essa indústria, porque a partir dessa indústria, Juscelino traria para o Brasil uma pseudo situação de modernidade, e a partir daí o governo se comprometeu em desenvolver a malha rodoviária. Então, o desenvolvimento do transporte no Brasil foi trabalhado e feito a partir desse interesse das grandes empresas automobilísticas americanas, que ao vir para o Brasil, exigiam do governo brasileiro, claro, que fizessem estradas para venderem carros e caminhões e toda a estrutura rodoviária que hoje nós vemos aí no Brasil. Quando um pastor vai para a televisão e diz que não podemos estar nas mãos desses indivíduos, dos caminhoneiros, ora, os caminhoneiros, os profissionais das estradas, os profissionais rodoviários, na verdade é decorrência desse processo político civilizatório. Naturalmente, o governo que abriu esta política, e uma geração inteira se formou em torno das estradas, trabalhando nas estradas.
Né? Você vê, 30% dos caminhões pertencem a pessoas privadas. O caminhoneiro que tem um caminhão, no máximo dois, três, né? Que pequenas empresas familiares de transporte, 70% são de grandes empresas de transporte rodoviários. Então nós não podemos acusar os profissionais do volante como se estivéssemos nas mãos deles. Não, claro que não. Eles são vítimas, como todo o povo é vítima. Então quero dizer a esse pastor da mídia, né, que diz que nós estamos nas mãos dos caminhoneiros. Não estamos nas mãos dos caminhoneiros, não. Nós estamos debaixo de um governo que não teme a Deus. E a Bíblia já diz isso. Quando não há temor de Deus, o povo geme, o povo chora. E estamos, na verdade, diante de uma igreja enferma, que não está com condições espirituais de orar, jejuar, se arrepender, buscar os caminhos de Deus, para que o Senhor cure a nossa terra. Como curar o Brasil? Se tudo tem uma relação de toma lá da cá. Bom, momento difícil. Mas a Bíblia não deixa passar sem que a profecia indique que isso vai acontecer. Eu vou trazer aqui para vocês uns textos de um trabalho que eu fiz em 2005, 2004, 2006. A gente já falava sobre isto. Está aqui, quando a gente faz Primeiro começando a falar de uma igreja. A gente falava da igreja livre. Uma igreja livre por um Estado laico, garantida por um Estado laico. E comecei a falar sobre a fome. Olha só, o quadro da fome no Brasil é gritante e comovedor, humilha, avilta e destrói o homem, formando à nossa volta gerações de mutilados de corpos e adoecidos de dignidade aniquilada. Abrir a boca em favor do mudo é a missão dos que creem na fraternidade, na igualdade e na defesa desses fragilizados irmãos brasileiros. A situação no Brasil não mudou. Hoje temos aí 14 milhões de desempregados que estão aviltados, estão gritando, e a fome continua imperando. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Na época, em Israel, né, o Senhor já falava sobre isso através de Salomão. Olha o que diz Lamentações, capítulo 2, 11. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e... Estou com um problema na internet, mas por isso que o raciocínio pode estar cortado. Eu estava falando que a profecia bíblica ela aponta o que está acontecendo em todo o tempo da humanidade. E a injustiça social acompanha o homem desde que o homem surgiu na Terra, né? Desde que o homem foi criado. Então, de Adão até os dias de hoje, impera a injustiça social. E a Bíblia relata isso em todas as épocas. Na época de Adão, na época dos príncipes de Israel, na época quando Israel oprimia o povo, e por aí vai. E acontece hoje no Brasil e no mundo. Só que a Bíblia não deixa passar a revelia. Ainda agora nós falamos da fome, que avilta o homem, né? E falamos lá em Lamentações, capítulo 2, o que, vamos dizer assim, capítulo 2, versos 11, o que a Bíblia fala sobre isto, sobre esta fome sobre o planeta Terra. Agora vamos falar sobre a Terra. A Terra. 90% ou 95% do chão brasileiro pertence a praticamente 5% da população. Isso significa que existe uma concentração do campo nas mãos de uma minoria. 20 empresas agropecuárias produzem o alimento para mais de 200 milhões de habitantes. Ora, isso é injustiça. A terra está nas mãos de uns poucos. Ou estão nas mãos da União, ou na mão de grandes e latifundiários, né? Então, olhe, e me faz lembrar um poema de João Cabral de Melo Neto,
um poema muito famoso, que diz assim: essa cova em que estais com palmos medida, é a cota menor que tirastes em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Interessante demais, né? A ausência de uma política agrícola séria e eficaz, no caso de uma política agrária séria e eficaz, tem sido um dos motivos para retardamento da reforma agrária. Quer dizer, a política agrícola, que só existe para os que podem pagar pela tecnologia, para o pequeno produtor, ele sofre para produzir, e aí dificulta essa visão da reforma agrária. Não é? A Bíblia fala sobre isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 5:8. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terras. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Que coisa! Isso aí é ganância, a ganância latifundiária, né? A ganância por terra, mais terra, mais terra, grandes fazendas, várias fazendas nas mãos de uma só pessoa. Está aí, injustiça social, coisas da ganância do homem. Reforma política. Muito se fala de reforma política, reforma política, reforma política. Essa política não está certa. Olha o que eu falei, escrevi em 1904 a 1906, por aí. O pacto perverso entre a elite e os governos busca, nas eleições, o referêndum popular para legitimar um sistema político que, na rapidez de suas obsolescências, ou seja, o governo é rápido na obsolescência, é obsoleto, é muito ágil na obsolescência, arbitra em seu próprio interesse. Ora, o primeiro escalão governa para o primeiro escalão. O primeiro escalão não governa para o povo. O primeiro escalão governa para a manutenção do próprio poder. E isto, na verdade, vai acontecer historicamente. É o poder administrando o próprio poder. É o que nós vemos aí. Esse corporativismo, né, que defende uns aos outros, assegurando a manutenção de uma classe política desgastada pela ganância, pela corrupção e pela impunidade. Ora, eu escrevi isso em 2004. Em 2004. Mas por quê? Pastor, você é um profeta? Nada disso. Você tem bola de cristal? Muito menos. Não tem nada de profecia minha ou profecia ou bola de cristal. Isso é Bíblia. A Bíblia fala que o homem, a sua natureza é assim. É uma natureza gananciosa. É uma natureza que quer bem para si próprio. Olha, por uma insofismável reforma política que entregue ao povo as condições necessárias para intervir positivamente nas decisões nacionais. É o que nós estamos vendo agora com os caminhoneiros. Que, na verdade, esta revolta não é dos caminhoneiros, é do povo como um todo. Por isso que muitas pessoas estão aderindo, olha, apoiando, todos nós somos caminhoneiros, etc. e tal. Ninguém vai aqui contra a classe, até porque a classe se forjou diante dessa política de desenvolvimento rodoviário enfatizada a partir de Juscelino Kubitschek, né? Quando eu disse que já em 1955 a 61 as indústrias vieram para o Brasil, trazendo a Volkswagen, trazendo a Ford, trazendo a GM, e a partir daí as estradas precisavam ser construídas. Enquanto isso, a hidrovia e a ferrovia acabaram, foram sucateadas, não foram enfatizadas.
Ora, os países da Europa, o Japão, corre o Brasil inteiro por trilhos, o país inteiro por trilhos. Eu fui amigo de um grande arquiteto aqui no Brasil, um gênio ele se dizia construtor físico espacial, Sérgio Bernardes. Não se ensina as propostas do arquiteto Sérgio Bernardes nas universidades de arquitetura e engenharia, porque Sérgio Bernardes era um revolucionário. Sérgio Bernardes fez um projeto ligando as bacias hidrográficas do norte, né, do Araguaia e Tocantins, do Amazônia, do São Francisco e da região Platina, interligando em 18 grandes anéis de hidrocircunavegação. Maravilha, pleno emprego no Brasil. Isso está enfiado aí nas gavetas dos governos, que disseram, não, mata isso, porque se isso vier à tona e passar a funcionar no Brasil, a indústria automobilística, a indústria rodoviária acaba, morre. Claro que não morre, mas não teria toda essa hegemonia que tem hoje. Então tudo por causa de interesse, né, setorial, não penalizando o profissional do volante, não é isso que eu estou dizendo. Mas é o interesse das grandes multinacionais, de governos passados, que são alimentados pelos governos de hoje. Aliás, hoje acontece um fenômeno. Hoje, aquilo que começou com Juscelino, a ênfase nas estradas, hoje também as estradas estão sucateadas. Salvos na região de São Paulo, no Sudeste, alguma coisa no Rio de Janeiro, Minas. O resto do Brasil tem estradas sucateadas. É o subproduto desse processo da expansão rodoviária, por causa dos desmandos e da responsabilidade dos governos. A reforma política, né? Olha, estão dizendo por aí, a reforma política, nós temos que mudar o Congresso, as leis e tal, os deputados, temos que votar em pessoas boas, etc. Olha o que a Bíblia fala a respeito do comportamento desses homens e mulheres que assumem o poder no Brasil. Isaías, capítulo 1, versos 23. As suas autoridades são como pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem o direito dos órfãos, nem a causa das viúvas. Não defendem o direito dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Isaías 1, 23. Que coisa atual, né? Que coisa mais extraordinariamente bíblica. Olha aí, Jeremias 5, 27 e 28. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites, não defendem a causa dos órfãos e nem se importam com os direitos dos pobres. Que coisa extraordinariamente linda, né? Que é a Bíblia. Êxodo rural. Porque o povo está saindo do campo e entregando o campo nas mãos das grandes empresas poderosas, do latifundiário, do grileiro. Por que o pequeno e médio produtor está sendo jogado para o escanteio? Por que o Nordeste não é hidratado? Por que o Nordeste não tem, na verdade, uma pujança para o agricultor, o pequeno agricultor, as famílias nordestinas lá do interior da Paraíba, da Bahia, de Maceió, de Sergipe e por aí vai? Por que ainda acontece seca no Brasil diante de tanta tecnologia? Ora, Israel está num deserto e não tem problema de água. Porque não existe interesse. Porque se houver a produção para as famílias nordestinas lá do interior do Nordeste, diminui essa hegemonia da classe produtora do setor primário no Brasil e do setor secundário das indústrias agropecuárias. É todo um jogo, é todo um interesse
centralizado. Ao necessitar dos produtos da transformação da terra, o pequeno produtor rural não é contemplado nem com a posse da terra, nem com os benefícios de sua produtividade, sendo obrigado a favelizar-se nos grandes centros urbanos. É isso. A reversão do êxodo rural com o investimento da política agrícola é questão de justiça social, fator de qualidade de vida no campo e condições para o crescimento econômico do nosso país. Descentralizar, devolver ao povo condições básicas mínimas. Hoje nós vivemos já num tempo da revolução da inteligência. Da revolução da inteligência. Né? Da inteligência artificial, a robótica, a tecnologia. Ora, e o Nordeste sofrendo de seca? É política. Só é política. O que diz a Bíblia sobre isso? Neemias 5.3 e 4. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, e a fim de comprar o trigo. Meu Deus. E outros ainda disseram, tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Você quer coisa mais atual do que essa? O produtor, até o médio produtor, ele vive na mão dos bancos para financiar a próxima safra. E quando a safra não dá bem, vai estar penhorando, vai estar acumulando dívidas. Porque existe um capitalismo selvagem, que é um espectro demoníaco sobre o Brasil, né? Sem que haja uma política de justiça, de equilíbrio. A ganância é extremamente danosa para o nosso povo. Cassação de mandatos. Olha, que eu já falei isso em 2004. Não foi agora não, com a cassação da Dilma e com a prisão do Lula. E possivelmente com a cassação do Temer, ou com a renúncia do Temer, né? Porque parece o que está em andamento. Olha só. Muitos representantes populares têm se tornado agentes políticos das grandes empresas, que formam as microditaduras econômicas. Que maravilha! É o que nós estamos... Aí sim, nós estamos nas mãos das microditaduras econômicas. Né? Nós não estamos nas mãos dos caminhoneiros, viu, pastor? Não estamos nas mãos dos caminhoneiros, mas nas mãos das microditaduras econômicas. Essa cumplicidade tem promovido uma relação de subserviência desses mandatos que estão a serviço dos interesses das corporações econômicas que exploram as riquezas naturais e humanas do nosso povo. A cassação desses mandatos deve ser pela via democrática, pelo voto. É a luta que nos une nesta caminhada. Nós já falamos isso, esse anseio em 2004. Mas, puxa, você tem bola de cristal? Não. Você é profeta? Não. O profetismo ficou lá com Israel. Eu sou apenas um estudante da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 10, 1 e 2. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres nem as causas dos necessitados. E exploram as viúvas e os órfãos. Me parece que tem um casal de políticos aí, estão debaixo da mira da justiça, que parece andavam fazendo falcatruas com os aposentados. Pessoas da elite. Onde nós vamos parar? E por aí vai. Eu tinha mais coisas aqui. O que diz a Bíblia sobre isso também? Amós 6,12. Por acaso podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não.
Mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Você quer coisa mais real e nova e atual e contextual do que hoje? Pensa. Faz a verdade virar desonestidade, virar veneno, e a honestidade virar veneno. Meu Deus. Jesus Cristo falou que o seu reino não era desse mundo. Mas neste mundo temos que ter a justiça divina no coração, a lei de Deus, para ter em cada um de nós a possibilidade de amar o próximo. Por isso que eu tenho muito mais coisa aqui para mostrar, mas eu não vou mais falar. Eu creio que esse vídeo sirva apenas, essa live, para dizer que nós não estamos, viu, pastor, nas mãos dos caminhoneiros. Nós estamos pagando um preço que as gerações passadas plantaram e que a geração presente está alimentando. Os caminhoneiros é uma classe como outra qualquer, que se desenvolveram a partir dessa política de ênfase nas rodovias brasileiras e na construção das rodovias, que hoje na maioria das coisas estão sucateadas, né? Sucateadas. E que precisamos rever tudo isso. É Deus pesando a mão no Brasil? Não, Deus pesa a mão para o bem, nunca é para o mal. Quando a mão de Deus é pesada sobre alguém, é por amor, não é para retaliação. A mão de Deus vai pesar sobre o mundo quando a igreja sair. Aí sim, aí a mão de Deus vai cumprir as profecias de mandar sobre o nosso país e todos os países do mundo o dia da sua ira. Por enquanto, nós estamos colhendo aquilo mesmo que estamos plantando. Não é Deus assim fazendo coisas específicas numa nação ou na outra. Claro que Deus está no controle, mas somos nós que estamos colhendo o que plantamos. Que a nossa oração, o nosso desejo e pedido a Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós. E aos homens de boa vontade, que temem ao Senhor, que se voltem para o Senhor, né? E sejamos solidários. E peçamos que os homens que estão com o poder nas mãos, com a caneta, ou com os fuzis, tenham bom senso nesse momento de crise, de grave crise, para que a situação ainda não piore. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus nos abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz do Senhor.